Elevação de 0,26%. E nos últimos dias estamos presenciando uma forte valorização do real, fazendo com que o dólar se encontre hoje abaixo dos R$ 5. E um dos motivos para esse movimento aí se deve ao Brasil ter uma expectativa de uma taxa de juros alta em função da aceleração da inflação e de ser um grande exportador de petróleo e commodities agropecuárias, o que traz pressão para a valorização do real, que chegou aí a ficar abaixo dos R$ 5 em algum ponto do dia hoje. Por outro lado, a agropecuária brasileira está sendo muito prejudicada, uma vez que os custos de produção, em grande parte aí dos produtos importados, como fertilizantes, estão subindo mais de 30%, que não compensa essa queda do dólar quando você compra. Vamos falar disso com o nosso comentarista Miguel Daúdi? Não importa, Daúdi, um dólar mais barato, se os insumos subiram demais, Não tem compensação para isso. E para piorar, o que a gente exporta, a gente acaba recebendo menos por causa dessa paridade de troca. É isso? Os custos, aumentando para os exportadores brasileiros e menos dinheiro em reais. Essa é a conta, mas que cenário é esse, hein, Daúdi? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, é um alinhamento dos astros perverso para o Brasil, porque você tem uma elevação brutal dos custos de produção. O Brasil hoje tem uma dependência muito grande, principalmente dos fertilizantes e outros equipamentos utilizados hoje na agropecuária que dependem do dólar. E todo esse custo ele vem subindo muito mais, como você bem colocou, na proporção da valorização do real. E isso você tem um impacto nos custos muito forte. E na paridade de troca para aqueles que exportam, você tem menos reais. E aí você tem essa conjunção perversa em relação a uma elevação de custo e uma queda da receita. E para completar, nós temos os preços internacionais das commodities também em níveis baixíssimos. E isso tudo traz uma grande preocupação para o Brasil. O Brasil hoje, Priscila, ele tem algumas dificuldades em relação a uma série de problemas de infraestrutura. Está aí o governo gastando muito para manter o preço do combustível estável, e isso está elevando a dívida. Eleva a dívida, você tem um risco da taxa de juros continuar não caindo, mas subindo, e tudo isso traz para o campo uma instabilidade muito grande. Esse cenário que nós estamos vivendo, desta guerra, é um cenário terrível, porque ele exatamente pegou as nossas importações, quer dizer, o que nós precisamos, ali, em parte, que passam ali pelo Estreito de Hormuz e também na região onde os fretes subiram demais, seguro também subiram demais. Nós vimos aí agora, para você exportar, você acaba tendo um custo, calculando aí alguns cálculos de 40% a 50% do preço do produto. Então, vivemos um momento muito difícil. Está aí, estamos mostrando para vocês isso que eu ia te a falar. Queda do dólar. Tem aqui um gráfico que a nossa produção preparou, que a queda chegou a 4,97, hoje aí pela manhã. Tem toda a evolução do movimento, Daúdi, para você comentar. A gente está vendo realmente o dólar afundar diante do real, exatamente pelos motivos que hoje o Brasil está exportando aí quase 2 milhões de barris de petróleo por dia, exportamos muitos grãos, também carne, café, caiu um pouco, mas a gente continua exportando. Então, tudo isso forma esse cenário com essa queda do dólar. E o produtor rural, hein, Priscila? O que o produtor rural tem que fazer nesse momento? Eu sei que os nossos amigos produtores, nossos amigos que estão nos assistindo, você sabe que tem várias mulheres hoje que comandam empresas agropecuárias e que, a meu ver, vai melhor do que aquelas que são comandadas por homens. Não sei por quê, mas acho que é pelo espírito da maternidade que cuida bem das coisas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Exatamente
você vai ter que ter um planejamento, né? Um planejamento em relação ao momento em que você compra os seus produtos, como você vende. E o que a gente tem recomendado pela nossa experiência aqui no Canal Rural, né? Nós recebemos vários tipos de colocações dos produtores, um que tem arrendamento, esse não consegue pagar a conta, aqueles que se endividaram numa expectativa de que pudessem produzir mais produtividade, comprar equipamento, e hoje a rentabilidade operacional para pagar essa taxa de juros está difícil. Quando você vai vender, você também tem restrição. Quando você vai pegar dinheiro emprestado, aí nem se fala. Juros lá em cima, os bancos querem agora é garantia real, né? Inclusive as cooperativas querem isso. Então nós estamos vivendo um momento em que nós não temos como desistir. O que nós temos que fazer é cada um que tem, isso eu estou falando por experiência, né? Cada um tem a sua particularidade. Não adianta você falar que a regra é essa. Não, não existe a regra é essa. O que existe é você estar preparado, né, e conhecer este cenário, que não é um cenário que amanhã vai acabar, não é um cenário que vamos ter uma tendência dessa forma ou daquela forma. É um cenário que realmente você tem que ser muito pragmático. E o que é ser pragmático? Você, se puder fazer hedge, né? Muitos não podem, não têm condições de fazer hedge, e quando você tem o seu custo de produção e você pode travar o seu preço, faça isso, porque ainda essa crise, eu estava analisando hoje, Priscila, o preço da soja, se a soja baixar de 11,50, 55, né, o bushel, ela pode cair 100 pontos. Pode cair 100 pontos, Priscila. Então, a gente vê a questão do café. O café, até hoje, eu escrevi um artigo, está lá no site do Canal Rural, que você pode ler, a tendência do preço do café, de uma queda forte também nesse próximo ano. Então, a gente tem todo um cenário complicado. Então, diante desse cenário, a gente procura aqui o máximo possível dar a você as tendências, não é a verdade, né? Aí tem a questão do clima, que também pode, talvez, melhorar um pouco os preços, mas isso a gente também não sabe, principalmente do café. O Arthur me disse que o café o café pode ser atingido, então a gente pode ter uma melhora. É todo um cenário que eu estou contando essa história longa, estou estourando meu tempo aqui para dizer para os nossos amigos produtores que, olha, só você sabe o que fazer diante das suas condições. O que nós estamos te dando é um cenário para onde as coisas caminham. Tá certo, Daúde. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Te vejo amanhã.